Olá, está no ar agora mais um programa Personalidade, aqui pela TV Assembleia. Nossa personalidade de hoje é um deputado, deputado Inácio Loyola, mas é mais que um deputado, é um historiador, um homem antenado com o futuro, com o progresso de Alagoas. Como a gente sempre faz no começo da nossa entrevista, vamos conhecer um pouco mais da vida do nosso Inácio Loyola, onde ele nasceu, pai, mãe, essas coisas, né? Que as reminiscências. Um prazerzaço, Inácio, estar com você nessa tarde, noite aqui, não é? A hora em que estamos gravando o nosso programa, para conversar um pouco, saber um pouco mais de você. A primeira pergunta que sempre fazemos aqui é se você é alagoano. Paulo, é uma satisfação muito grande participar do programa Personalidade. Você é um patrimônio vivo de Alagoas. Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por você. E, ao mesmo tempo, dou a boa tarde e boa noite aos telespectadores da TV Assembleia. Eu me chamo Inácio Loyola Damasceno Freitas. Eu nasci no dia 31 de julho. O parto do meu nascimento foi um parto difícil, eu fui tirado a fórceps, e o médico que fez o parto do meu nascimento foi uma das pessoas mais honradas que o sertão de Alagoas teve. Dr. Ulisses Luna. Dr. Ulisses Luna era filho do coronel Ulisses Luna, que foi quem protegeu Delmiro Gouveia quando aqui chegou no início do século XX. Ele o recebeu lá em Água Branca, em Pedra, hoje Delmiro Gouveia. E doutor Ulisses, o seu filho do coronel Ulisses Luna, que teve o seu nome, foi ele, esse médico que fez o parto no meu nascimento. E como ele estudou no Colégio Santo Inácio de Loyola, em Salvador, era devoto de Santo Inácio de Loyola. E eu nasci no dia de Santo Inácio de Loyola. E para ele foi um dos maiores feitos de sua carreira como médico. Ele pediu para eu ser batizado com o nome do santo do dia, Inácio Loyola. Eu nasci na cidade de Piranhas. Eu nasci na cidade de Piranhas. Meu pai é sergipano de Porto da Folha. O portafoliense se orgulha muito de ser chamado buraqueiro de Porto da Folha. E minha mãe, alagoana de Piranhas. Ele, fiscal de rendas, foi trabalhar em Canindé de São Francisco, a cidade defronte a cidade de Piranhas, e conheceu minha mãe no outro lado do rio. Minha mãe era tabeliã, eles se casaram e dessa união nasceram 3 filhos. Pela ordem cronológica, eu, posteriormente veio o Osto e em seguida veio o Herto, que é conhecido por Xepa. Mas quero dizer que um dos grandes orgulhos que eu carrego é ter nascido na cidade de Piranhas. Eu costumo dizer, Paulo, que Piranhas é meu berço, Piranhas é minha morada e Piranhas será o meu repouso. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho uma passagem muito particular também com o doutor Ulisses Luna. Eu, com 18 anos de idade, o entrevistei sobre a Fábrica da Pedra, porque ele foi médico da Fábrica da Pedra, né? E ele foi também, e eu não sabia, ele era afilhado de Delmiro Gouveia. É isso, estou certo? Afilhado exatamente de Delmiro Gouveia. É. Filhado Ele de já velhinho, batismo de Delmiro Gouveia. de batismo, né? De De batismo. batismo. Um intelectual, uma pessoa maravilhosa. O doutor Ulisses, ele falava vários idiomas. O doutor Ulisses estudava todos os dias. E o doutor Ulisses se dedicava mais à medicina francesa. O doutor Ulisses, se tem saído de Delmiro Gouveia, fosse para um grande centro, teria sido um grande cientista.
Mas eu quero esclarecer aos nossos telespectadores e à população alagoana que não conhece, lamentavelmente, a história das grandes personagens que Alagoas, ao longo de sua existência, provou ao Brasil. Dr. Ulisses Luna, com 70 anos de idade, fez um curso de saúde pública em São Paulo e foi o primeiro colocado no Brasil. Então, uma das pessoas que eu mais admiro ainda, apesar de ele ter morrido, foi o Dr. Ulisses. Foi o primeiro prefeito a fazer saneamento no estado de Alagoas. Ele, como prefeito de Delmiro Gouveia, na década de 50, ele fez saneamento em Delmiro Gouveia. Foi o primeiro prefeito na história de Alagoas. Eu, quando o entrevistei, ele era um gracilianista também. E então, como prefeito, ele disse que seguiu aquela risca da probidade, né, de cobrar os impostos de quem devia. Foi naquela levada do Graciliano Ramos. Eu aos 18 anos ria com isso, ele falando isso. Era um homem fantástico. Eu quero dizer, mas outra coincidência, doutor Ulisses, para ele, o meu nascimento, o papel dele como médico foi de uma importância muito grande, que eu nasci em minha casa, em Piranhas. Esse parto não foi feito num posto de saúde, nem no hospital, foi em casa. Ele saiu de Delmiro Gouveia de trem para atender a minha mãe. Conclusão, nasci no dia de Santo Inácio de Loyola, o santo de devoção dele, e o grande sonho dele, Paulo, era que o filho dele, Delmiro, ele batizou o filho Delmiro em homenagem a seu padrinho de batismo, Delmiro Gouveia, fizesse agronomia. E Delmiro, seu filho, que é fiscal de renda em Alagoas, acredito que está aposentado, ele colocou Delmiro para estudar no Rio de Janeiro. E Delmiro, quando volta, o seu filho, volta formado em Direito. Ele ficou extremamente revoltado. E, por coincidência, eu fiz agronomia. Então, eu passei a ser, para ele, uma pessoa que ele... Uma realização, né? Sonhos na minha pessoa. Realização, né? Trouxe ao mundo e aquele que ele trouxe ao mundo cumpriu aquilo que ele desejava também, que era ver um filho agrônomo. Mas vamos pegar esse carreirão, já que você falou na agronomia, deputado. Vamos falar um pouco aí dos estudos. Como foram os estudos no comecinho, antes da agronomia? Lá em Piranhas mesmo, como é que foi que se deu esse negócio dos estudos, as brincadeiras, aquelas coisas dos meninos? Se tem algum amigo que você lembre ainda pelo nome, esses do comecinho, lá do comecinho. Olha, se eu for falar, eu levarei a tarde e a noite. Pede a conta. Eu estudei o curso primário, como era chamado na época, no Grupo Escolar Manuel Porfírio de Brito, de Piranhas. Toda a família piranhense ou teve um parente, ou estudou no Grupo Escolar Manuel Porfírio de Brito, ou teve um parente que estudou no Grupo Escolar Manuel Porfírio de Brito. Quando eu concluí o meu curso primário, nós tínhamos admissão naquela época. Para quem não sabe o que é admissão, era um pré-vestibular. Você, para sair do primário para o ginasial, você fazia uma prova como vestibular. Se não fosse aprovado, você não ingressaria. Conclusão, eu fiz admissão em Pão de Açúcar, no Colégio Vicente, no Colégio Dom Antônio Brandão. Fui aprovado e o primeiro ano, eu e meu irmão Washington, nós estudamos no Colégio Dom Antônio Brandão. E eu tenho memoráveis recordações de Pão de Açúcar. Eu tenho um carinho todo especial. Eu costumo dizer, eu não apenas estudei, eu não apenas morei, mas eu vivi e vivo Pão de Açúcar. Quando foi no segundo ano ginasial, nós fomos estudar em Aracaju. Por que Aracaju, Inácio, e não Maceió? Eu coloquei que meu pai é sergipano e era fiscal de renda do estado de Sergipe. E o acesso para Aracaju
era mais fácil, tanto em termos de distância, Piranhas, Aracaju, 100 quilômetros a menos do que Maceió, são 200 quilômetros, Maceió 300, e mesmo que meu pai, como fiscal de renda lá em Canindé de São Francisco, tinha naquela época de recolher os impostos todo mês lá em Aracaju, perante a Secretaria da Fazenda. Então foi muito mais prático a gente ir para Aracaju. Lá eu concluí o curso ginasial e lá eu concluí o curso colegial no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Tanto eu como o meu irmão Washington. Quando concluímos o curso colegial científico, eu optei por agronomia. E naquele momento, a Universidade Federal de Sergipe não tinha o curso de agronomia. Eu retorno para Alagoas, fiz o vestibular em 1976, fui aprovado, e meu irmão Washington fez direito e foi aprovado lá na Universidade Federal de Sergipe. O Washington ficou mais 5 anos lá cursando de Direito. Ele concluiu o curso de Direito em Sergipe. Posteriormente, concluiu o curso, ele veio fazer o concurso para promotor de justiça em 1980, 1981, e o Washington foi o primeiro colocado no concurso de promotor de justiça do estado de Alagoas. Conclusão, mesmo carinho que eu tenho por Pão de Açúcar, eu tenho também por Aracaju. Eu não apenas morei em Aracaju, eu vivi Aracaju. Eu vivi na área de futebol, na área de cultura, todas as áreas, e o reconhecimento, minha gratidão é tão grande para o Sergipe, e as amizades que eu construí, conservo e ampliei, que eu recebi o título de cidadão sergipano e, posteriormente, recebi a comenda do mérito parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Eu sempre digo, essa minha gratidão, esse meu sentimento, essa minha sergipanidade, faz com que eu diga que eu saí de Sergipe, mas Sergipe não saiu de mim. Conclusão, vim aqui, fiz o curso de agronomia na Universidade Federal de Alagoas e a escola ficava em Viçosa, depois foi transferida, como hoje é aqui em Maceió. Um dos maiores crimes que foi feito. Depois que a escola de agronomia estava toda montada, eles transferiram a escola aqui para Maceió. Já tínhamos lá na Universidade, no SECA, no Centro de Ciências Agrárias, até uma mini destilaria foi construída lá. E eu tive colegas que se destacaram no cenário. No cenário político, nós temos exemplo, foi meu colega Mário Agra Júnior. Eu tenho um homem libado que nós temos. E eu fui colega de uma das referências na pecuária do Brasil. São os irmãos Barros, Celso Barros, Aloysio Barros e Luciano e Ricardo Barros. Fui colega com muito entusiasmo, com muita satisfação, de Manuel Ramalho. Manuel Ramalho, o pai dele na época, o professor Manuel Ramalho, era professor da Universidade Federal de Alagoas. Itamar Soares. Quem é Itamar Soares? É uma das referências da genética vegetal que o mundo tem e que Alagoas não conhece. Um sertanejo, um barranqueiro do São Francisco, de Pão de Açúcar. Vou anotar aqui, viu, deputado? Vou anotar aqui para fazer Seria bom a gente fazer uma entrevista com ele. Esse dado aí que o senhor está dizendo. Itamar Soares, um dos maiores da geneticistas. Que maravilha. Geneticista, professor da Universidade Federal de São Paulo, da USP, da Universidade de São Paulo, uma autoridade. Nós tivemos também ministro Vinícius, o
Vinícius, que foi ministro do Turismo. Praia Vinícius foi Nobre. colega nosso, Vinícius Nobre. E tem uma particularidade, o seguinte: o desejo, na época, Vinícius tinha a intenção de enveredar na vida política partidária. E ele já fazia até discursos na sala de aula, já montando um projeto para ser candidato a vereador por Maceió. E o meu sonho era ser professor da Universidade Federal de Alagoas, mais precisamente do SECA. Se inverteu. Ele é professor da universidade, com mestrado, com doutorado, e eu entrei na atividade política partidária. Não posso deixar de reconhecer também um dos grandes nomes que nós tivemos hoje, um expoente da política do CONFEA, do CREA aqui, nosso de Alagoas, entendeu? E da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos CREAs, e evidentemente vinculada ao CONFEA. O meu particular amigo é Cláudio Calheiros, que a sociedade alagoana só conhece ele por Manga Rosa. E o que acontece é o seguinte: Manga Rosa, naquela época, era tido como um homem destemido, valente. E Manga Rosa, quando bebia, ele fichava todas as repúblicas de Viçosa. Tinha uma república lá que morava Zé Preta, que foi jogador de CSA, Lula, seu irmão, Luiz Carlos Veras, que morreu já. Nós tínhamos Ramildo Alves Vieira, que foi presidente da Emater. Ou seja, homens gigantes. Nenhum tinha menos de 1,85 m. E Manga botava todo mundo para correr, fechava as repúblicas dos alunos de agronomia. E nós tínhamos um colega, um homem puro, um abnegado, parecia um santo. O nome dele era José Ailton Cordolino. Um homem puro, franzino, e a verdade é que o Cordolino só bebia uma vez por ano. E nesse dia que Manga Rosa tinha fechado todas as repúblicas dos alunos do curso de agronomia em Viçosa, chega na República de Cordolino, a última república. Aí ele se depara com o Cordolino, que estava bebendo nesse dia. Cordolino tomou a arma dele, deu uma pisa nele, botou ele para dormir e desmoralizou o Cláudio Calheiros do Manga Rosa. A partir daí acabou a valentia de Manga Rosa. São essas histórias maravilhosas que a gente vai ouvindo assim. E eu me lembro justamente, deputado, dessa época da agronomia, que eu também entrei na universidade, ficava ali pelo DCE, e a sua participação era grande no movimento universitário, não é? Nas articulações para as eleições do Centro Acadêmico do SECA, nas articulações. Isso. Nas articulações do DCE, com o Enio Lins, né, com o Maurício Macedo, né, com o Mário Agra, aquele pessoal. E eu um pouco mais novo, porque eu tenho um ano a menos que o Enio, né, e entrei na universidade um pouco mais tarde, ficava ali observando. Então, já vinha. Então, o senhor disse que tinha vontade de ser professor, mas já estava dentro, talvez, né, o germezinho da política, né, a mosca azul, como diz a história, aquele bichinho que morde para a política, não é? Mas isso foi consolidado quando nós chegamos em Viçosa. Acontece que, quando eu estava fazendo vestibular de agronomia, a minha mãe era tabeliã. E uma figura que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, um respeito, mas uma das figuras mais lendárias da história política de Alagoas, que foi o saudoso José Manuel da Silva, conhecido por Dinha. Dinha comprou uma fazenda em Olho d'Água do Casado e quis fazer a escritura, e chega no cartório, lá em Piranhas, Olho d'Água do Casado, termo de Piranhas, e conhece meu pai.
Meu pai era um homem que gostava de farra e fez uma farra com Dinha. E nessa farra, o meu pai disse que tinha um filho que estava fazendo agronomia aqui em Alagoas. E o meu pai nem sabia que a escola de agronomia, o profissional era em Viçosa. E Dinha disse, olha, se ele passar, ele vai morar lá em casa. Disse aquilo, eu fui aprovado, cheguei em Viçosa, não conhecia de hipótese nenhuma Dinha, só de nome já. Com 2 dias que eu estava lá, ele me levou para a casa dele, para a casa de estranho. Meu Deus do céu. Morei lá anos e anos e ele foi eleito prefeito de Viçosa. Aquilo ali eu comecei a conviver diretamente com Dinha. Foi quando eu comecei a conhecer o mundo da política. Naquela época ele era prefeito de Viçosa, Mano era prefeito de União dos Palmares, Zé Ailton Costa era prefeito de Cajueiro, o Ivanovich Fidelis, o lendário Vitinho Fidelis, era prefeito de Pindoba, o Zé Bastos era prefeito de Capela, eu tenho lembrança, e aquela convivência fez com que despertasse a atividade política, foi lá em Viçosa. Mas a verdade que eu quero falar de Dinha, que eu fui tratado como um filho na casa de Dinha. Eu sou muito grato a Dinha, a sua esposa, Dona Maria José Tenório da Silva, e que ele só tem um filho, que hoje é reformado como major da polícia, mas que eu guardo, ele morreu, a sua esposa morreu, mas eu guardo memoráveis recordações e gratidão a Dinha. Mas eu quero contar dos casos engraçados de Dinha. Dinha é uma figura lendária. E Dinha começou a beber aqui no Caldinho do Breda. E eu com Dinha. Dinha começou a beber, era uma dose de pitu, um particular, deputado, um particular. Naquele tempo, não se cobrava o caldinho, né? Ele era uma graciosidade da casa. Você comprava a cachaça, já vinha com o caldinho. Já vinha com o caldinho. Hoje o mais caro é o caldinho, né? E Dinha começou a beber, se entusiasmar, eu acompanhando ele, não estava bebendo. Quando a gente sai do Caldinho do Breda, aqui no centro, ele disse, vamos passar no Mossoró. A saideira vai ser no Mossoró. Mas quando nós chegamos na Praça Centenário, Dinha já estava dormindo. O motorista chamava-se Jorge. E eu disse, Jorge, vamos parar de Mossoró. Nada, mano. Dinha já está arriada aí morto. E nós chegamos em Viçosa. Quando ele chega em Viçosa, se levanta na casa dele, na fazenda, que ele morava na fazenda. A casa tinha uma área muito grande. Ele salta e senta numa mesa, numa cadeira, e grita assim para um dos empregados, traga uma cerveja aí. Nesse intervalo, a dona Zezé, a esposa dele, sai. Dinha, o que é que está acontecendo com você? Ele, Zezé, que peste é que você está fazendo aqui no Mossoró, Zezé? Subconsciente dele, achando que estava no Mossoró. Entendeu? Outra vez, o vice-prefeito dele chamava-se Milton Silva, historiador, e ele nomeou Milton Silva como diretor de educação. Não existia naquela época secretaria. E as coisas começaram aquela fofoca política. Dinha, o professor Milton Silva diz quem manda lá é ele, não é você não. E a coisa foi se agravando. Um dia de sexta-feira, nós estávamos no hotel de Dona Elá e de seu Clidenor, no centro da cidade, vizinho àquele cinema Godoy. Por volta de 4, 5 horas da tarde, chega um camarada e inferniza os ouvidos de Dinha. E Dinha diz, Inácio, vamos ali ao departamento da educação. Chegou lá e disse, Milton, a partir de hoje você vai voltar à sua verdadeira função. Aí o Milton Silva disse, o quê, Dinha? Disse, você vai deixar de ser diretor da educação
e vai servir só quando perguntarem. Visse o prefeito por aí, acabou a carreira política de Milton Silva. Maravilhoso. Assim era o Dinha, né? Eu me lembro dele, assim, um É. homem corpulento, assim, aquele cara Outra vez, gracejante. ele, outra vez ele prometeu construir um estádio de futebol lá. Mostrou a maquete, era menor do que o Trapichão, porém mais moderno. Foi aquela festa, depois perguntavam a Dinha, Dinha, quando é que vai ser inaugurado esse estádio de futebol? Ele disse, só Deus sabe. É verdade. Mas você falou de uma coisa que eu ia te perguntar, do teu pai e da tua mãe. Eu conversando com o Enio, que eu não conhecia a família Damasceno Freitas muito, o Enio disse: Ah, Paulo, a verdadeira matriarca da família era a esposa de seu Domício. Tinha uma influência política naquela região, mais do que. E isso é uma coisa interessante no sertão, porque várias mulheres ocuparam lugares importantes ali, né? A Água Branca, a Baronesa, né? Dos Torres, né? E o Enio me falava, a mãe de Inácio, a mãe de Inácio, foi uma pessoa de bastante influência e de posições firmes. Como foi essa convivência com ela, esse legado dela e do seu pai? Como era essa relação, essa mulher forte, num sertão de homens, como diz a história, né, num lugar de machos, uma mulher se impor, né, e colocar, e se fazer valer, se fazer ouvir. Olha, foi uma convivência, foi uma união que serve de modelo. Meu pai sempre teve uma vida boêmia. Primeiramente, eu quero dizer, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Eles, um completava o outro. Um completava o outro. A única pessoa que calava minha mãe era meu pai. E digo a você que minha mãe nunca bebeu nem nunca fumou na vida. Acho que nem vinho ela tomou na vida. Meu pai não, era mais de festa. Ela gostava de festa, não de bebida. Nós gostamos muito de festa. Esse lado que nós temos, tanto faz por parte do pai, como parte de mãe. Mas a verdade é que ela submeteu a uma cirurgia em 1999 de bócio, lá no Hospital Santa Joana, no Recife. E 2 dias depois, 72 horas depois dessa cirurgia, ela teve uma parada cardíaca na UTI. E a verdade é que levou meia hora para reanimar ela, onde comprometeu toda a parte neurológica. E a partir desse dia, do dia 17 de março de 1999, o meu pai não botou mais uma gota de bebida alcoólica na boca. Outra coisa, ela veio morrer no dia 7 de setembro de 2011. Esses anos todos, do dia 17 de março de 1999 a 7 de dezembro, a 7 de ela levou uma vida vegetativa. E quero dizer a você que durante todo esse período, se você contar os dias que ele se afastou do leito dela, não dá 60 dias. Foi a maior prova de amor, de demonstração de amor, de companheirismo que ele teve para com ela. E sempre no dia 2 de novembro, quando é dia de finados, que ele vai visitar o local onde ela está sepultada, ele chora copiosamente. Então, isso é um exemplo que nós aprendemos.
nós tivemos uma criação, mas onde nós sempre palmilhamos pelo caminho do respeito para os nossos pais. Ele hoje, qualquer coisa que ele nos pede, eu dou a benção a ele toda vez que aguento. Chamo ele de senhor, todos nós. E basta ele olhar para um de nós três, a gente já sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Da mesma maneira, era minha mãe. Então, um completava o outro. É isso. Deputado, agora a gente vai pegar a maçaranduba do tempo, deixar esse introito mais da raiz e vamos passar para algumas coisas. Eu quero lhe confessar aqui que eu sou seu admirador, né? Da sua Obrigado. verve, da forma como você coloca, a didática que você coloca as coisas e do seu conhecimento sobre alguns temas que também me interessam bastante. O primeiro tema que eu queria abordar, e eu vou rememorar lá atrás, né, que eu tomei esse contato com você e esse tema, eu acho que há mais de 20 anos, quando a Gazeta Eventos promoveu uma série de debates, o senador Collor provocou isso, que nós debatêssemos, eu trabalhava lá, que nós debatêssemos em Alagoas a questão hídrica e, sobretudo, a questão do São Francisco. Naquela época, você já era um baluarte dessas questões, né? Você já tinha uma posição clara acerca desse remanejamento do São Francisco, e eu queria ouvir agora, né, um pouco a síntese desse seu pensamento sobre os recursos hídricos, que são tão importantes, cada vez mais. A gente está falando isso de 20, 30 anos atrás. Ficou provado que a cada ano a importância desse assunto, a água vai ser um produto tão escasso quanto o petróleo, né? Ou mais, talvez, daqui a alguns anos. Então, eu queria ouvir um pouco a sua posição sobre a questão do Rio São Francisco, claro que você é um ribeirinho, mas mais além, sobre a questão dos recursos hídricos em Alagoas, no Brasil e no mundo, como diz a história. Primeiramente, eu quero dizer que os próximos anos, as grandes guerras, os grandes conflitos que nós teremos é por conta da falta de água potável. Hoje, grande parte da população já sente esse problema. E o Brasil, que é o país que tem o maior potencial hídrico, não está sabendo cuidar desses nossos mananciais. Mas deixemos o mundo e nos voltemos para o Nordeste. 70% do potencial hídrico do Nordeste é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é responsável por 70%, 75% do potencial hídrico do Nordeste. O São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. O São Francisco é responsável pelo abastecimento de água de inúmeras cidades de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E agora, Paraíba, por conta desse projeto de transposição das águas, que eu sempre fui contra. Essa minha preocupação com o Rio São Francisco vem de 1976, 77, 78, ainda como estudante de agronomia. Quem me conheceu na escola de agronomia sabe exatamente já a minha preocupação naquela época. E eu usava o termo Barrancas do São Francisco. Por que Barrancas? Porque é o nome mais forte. Então, chama mais a atenção. Mas nenhum rio, nesses últimos anos, perdeu mais volume d'água do que o Rio São Francisco. Quero dizer a você que, quando o São Francisco foi descoberto, no dia 4 de outubro de 1501, por Américo Vespúcio,
foi batizado de São Francisco, porque é o dia de São Francisco, foi captado água do Rio São Francisco a 60 quilômetros da foz. Aquele rio rasgava o mar. Eu acredito que a vazão do Rio São Francisco naquela época deveria ser em torno de 12 a 15 mil metros cúbicos por segundo. São Francisco hoje está com a vazão de 550 a 600 metros cúbicos por segundo. Mas quem não mexe com essas unidades, eu quero fazer um esclarecimento. Aqueles que tentaram ludibriar o povo, dizendo, com aquele discurso, quantos milhões de litros d'água são jogados no mar sem serventia. Eu quero dizer aos telespectadores que todo rio começa a morrer pela sua foz. Quando ele não tem água para adentrar no mar, o mar que adentra nele. E a foz está exatamente encravada entre os estados de Alagoas e Sergipe. O IBAMA estabelece que a vazão ecológica do Rio São Francisco deve ser 1.350 metros cúbicos por segundo. O que é isso? Se não chegar essa quantidade de água no mar, em vez do mar, o rio adentrar no mar, o mar que adentra no rio. Eu discordo do IBAMA. Eu acho que nós deveríamos aumentar, no mínimo, para 1.500 metros cúbicos por segundo. Por quê? 1.350, se nós não tivéssemos barragens. Mas da nascente, nós temos a barragem de Santa Maria, de Três Marias, em Minas Gerais, temos Sobradinho, na Bahia, temos Itaparica, em Pernambuco, nós temos o complexo Paulo Afonso e, posteriormente, nós temos Xingó, que fica entre Alagoas e Sergipe, nos municípios de Piranhas e Canindé, São Francisco e Sergipe. Então, essa água não vem com velocidade. Por isso que eu aumento essa vazão ecológica para, no mínimo, 1.500 metros cúbicos por segundo. Mas, mesmo diante dessa vazão ecológica estabelecida pelo IBAMA, nós só estamos hoje com a vazão de 550, 600, outros dias, no máximo 800 metros cúbicos por segundo. Ou seja, nós não temos nem a vazão mínima estabelecida pelo IBAMA. Ou seja, as águas do Oceano Atlântico estão invadindo o Rio São Francisco. Por isso que nós já sentimos uma água de má qualidade, exatamente já naquela região de Piaçabuçu, Brejo Grande, em Sergipe, Neópolis, em Sergipe, e Penedo, por conta da invasão do mar, porque o Rio São Francisco não tem água suficiente para brincar e adentrar no mar. Depois que passar essa pandemia, o maior problema que a pandemia hoje do Covid é o maior problema que o mundo enfrenta. O maior problema quando passar essa pandemia do Nordeste vai continuar sendo, que eu venho dizendo há anos, é a degradação do Rio São Francisco. Eu disse que o Rio São Francisco é responsável por 70% do potencial hídrico do Nordeste. O Rio São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chesf. O Rio São Francisco é responsável pelo abastecimento de inúmeras cidades, como eu disse, de Minas, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, e agora com a transposição para o estado da Paraíba, posteriormente para o Ceará. O Rio São Francisco é responsável pela navegação, pelo escoamento da produção. O Rio São Francisco, para ter uma ideia, é responsável por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao longo do seu vale. O Rio São Francisco é responsável pelo turismo, ou seja, se o Rio São Francisco deixar de existir, vai deixar de existir o Nordeste brasileiro. E Deus foi extremamente generoso com o Nordeste. Extremamente generoso. Para o Nordeste meridional, que hoje eles dividiram o Nordeste meridional
são os estados do Nordeste, Paulo, que não são banhados pelo Rio São Francisco, com exceção de Pernambuco, que eles colocam Pernambuco tanto no Nordeste Meridional como no Nordeste Setentrional. Mas para o Nordeste Meridional, Deus nos deu um rio de superfície, o Rio São Francisco. E para o Nordeste Setentrional, Deus nos deu um rio subterrâneo, que é um aquífero chamado Jatobá. Esse aquífero, Jatobá, começa exatamente aqui em Alagoas, naquela região serrana de Água Branca e Mata Grande, penetra em todo o sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, e vai até o sul do Piauí. Nós temos armazenado ali, o que eu estou dizendo aqui, são dados da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Nós temos nesse aquífero, nesse rio subterrâneo, 137 milhões de metros cúbicos. Mas quem não mexe com essas unidades, o que significa 137 milhões de metros cúbicos? Para se ter uma ideia, toda a água que passa na ponte de Paulo Afonso do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro é em torno de 60 a 70 bilhões de metros cúbicos. Esse rio subterrâneo nós temos 137 bilhões de metros cúbicos. Se retirar 27 bilhões de metros cúbicos desse aquífero, nós vamos atender 100% o sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Água para o consumo humano, água para o consumo animal, água para o consumo industrial e água para a irrigação. Quero dizer que essa água é água doce, água potável. Se retirarmos esses 27 bilhões, atende toda essa região e não compromete esse aquífero, porque a média de chuvas na região, a média deve ser em torno de 500 a 600 milímetros ano, garante a recarga desse aquífero. Ou seja, aí não usam esse aquífero e contribui com a degradação do Rio São Francisco, levando água através desse projeto de transposição que só vai atender apenas 1% da população do Nordeste brasileiro, que esse projeto de transposição nada mais, nada menos do que um verdadeiro embuste. E digo que se você aproveitar, como eu disse, você atende 100%. E, evidentemente, um custo bem menor e não se sacrifica o Rio São Francisco, que é um paciente que eu coloco, que está na UTI. E um paciente que está na UTI, Paulo, você não pode fazer doador de sangue. Vamos recuperar esse paciente, quando ele estiver com a saúde perfeita, ele passa a ser um doador. Por conta disso é que eu tenho me posicionado contra a transposição e tenho exatamente defendido a revitalização do Rio São Francisco e o aproveitamento, a utilização desse aquífero que nós temos, que é o aquífero Jatobá. O problema do Nordeste não é um problema técnico, é um problema político. É um problema político. Quem tem uma Embrapa como nós temos, a Embrapa é um dos maiores patrimônios que o Brasil tem. Embrapa e Embraer são modelos para o mundo. A Embrapa tem tecnologia para aplicar em qualquer região do Brasil. Nós não precisamos ir pegar experiência na Espanha, no Israel. Isso é idiotice. Até as condições edafoclimáticas desses países são totalmente diferentes da realidade nossa brasileira. Mas nós temos tudo para ser o maior produtor de alimentos do planeta.
E vou mais além. De todos os estados do Nordeste, o mais privilegiado é o estado de Alagoas. A região do sertão de Alagoas é a região que menos chove, porém é a região que tem mais água perene, é o sertão de Alagoas. Nós temos de um lado o Rio São Francisco, do outro lado nós temos o Canal do Sertão. Nenhuma região do mundo, Paulo, se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Nós temos água suficiente, o sertão de Alagoas, nós temos estrada para qualquer parte do país e nós temos energia. Nós temos naquela região dos lagos do São Francisco, que eu batizei, Piranhas, Paulo Afonso e Petrolândia, a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Nós temos 7 hidrelétricas. Nós temos potencialidades para energia solar e energia eólica. Ou seja, nós temos água, estrada, energia. De cada 100 litros que é consumido de água potável no mundo, 70 é destinado à produção de alimentos, irrigação. 20 litros, 25 é destinado ao consumo industrial. E apenas 5 ou 10 litros é destinado ao consumo humano e animal. O sertão de Alagoas tem água para produzir alimentos, tem água para absorver as indústrias e tem água para atender a população sertaneja. Temos um aeroporto vizinho a Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, que está lá sem serventia. Nós temos uma região serrana de microclima que, no meu entendimento, é uma das regiões mais privilegiadas que o Nordeste tem. É aquela região serrana de Água Branca e Mata Grande. 500 quilômetros quadrados. Extremamente significativo, é quase 3 vezes a área territorial de Maceió, com amplas condições de se produzir a fruticultura e horticultura. Aliado a tudo isso, o que é que acontece? A região que mais avançou turisticamente nesse século no Brasil foi aquela região dos cânions de São Francisco, que compreende os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Ou seja, me pergunto a você, pergunto aos nossos telespectadores, qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades que nós temos? Nenhuma. O que nós precisamos é ter uma visão desenvolvimentista e a gente colocar em prática essa riqueza que nós temos, que com absoluta certeza eu uso sempre faço essa colocação. O sertão de Alagoas tem tudo para ser, para o Nordeste brasileiro, o que é a Califórnia para os Estados Unidos. Maravilha. Vocês estão vendo como é, né? Conversar com o Inácio é realmente a gente ter uma aula. Não precisou nem eu intervir durante, né? Foi com cabelo, barba e bigode, como diz a história. Fechou o ciclo, vamos dizer. Então, já que fechou o ciclo da nossa essa minha preocupação e a sua, né, com essa questão do recurso hídrico, eu quero, como diz o Matuto, mudar de pau para cacete. Né? Vamos para outras histórias onde você é também muito bom, inclusive colocado em nível dos grandes intelectuais nordestinos, como Frederico Pernambucano e tantos outros, na questão de Lampião e Padre Cícero. Por que eu pego as duas? Primeiro, porque a gente já está a 10 minutos do final do programa. E depois, porque elas ali e aqui acabam se intercalando. Né? Eu tive uma entrevista recentemente, há um bom tempo já, com Silvio Bulhões, onde ele clareia um pouco a questão do cangaço, mas do ponto de vista de Curisco, que era o pai dele. Né? Mas eu queria que você fizesse
um apanhado melhor sobre isso, porque as pessoas costumam ver o bandido Lampião, o herói Lampião, que acabou sendo também nordestino, esse herói, meio bandido, mas as circunstâncias políticas em que Lampião cresceu, porque ele cresceu, né? Devido a essas circunstâncias políticas, e esse cruzamento de Lampião com a história de Padre Cícero. Será que a gente consegue isso em 10 minutos? Eu vou, Esse é eu esse vou, é o me, desafio. eu vou me esforçar. Primeiramente, pela ordem cronológica. O Padre Cícero foi perseguido pela Igreja Católica pelo fato dele ter uma visão diferente da Igreja Católica. Como? A Igreja Católica pregou anos e anos que seca no Nordeste era castigo divino. E o Padre Cícero discordava disso. Discordava disso. Depois, pelo nome que ele criou, pelo seu carisma, jamais a Igreja Católica aceitou que um simples padre de um povoado na época chamado Tabuleiro Grande, posteriormente Juazeiro, tornasse o grande líder da Igreja Católica do Nordeste. Isso foi o ponto principal para o Padre Cícero ter sido perseguido pela Igreja Católica. E eu costumo dizer que o maior líder da história do Brasil foi Padre Cícero. Ele morreu no dia 20 de julho de 1934. E eu pergunto a você, os telespectadores, qual é o túmulo que é visitado e venerado por 3 milhões de pessoas no Brasil? Somente o túmulo do Padre Cícero. Só isso já se justifica exatamente o seu reconhecimento pelo Vaticano. Lampião foi vítima de uma perseguição política. Disputava politicamente em Vila Bela, hoje Serra Talhada, família Pereira, família Carvalho. Quando em 1914, 1915, a família Carvalho assume o poder. A família Pereira era aliada, a família de Lampião, a família Ferreira da Silva, era aliada de Pereira. Por conta disso, a família Carvalho escolheu a família Ferreira da Silva para ser perseguida. Eles foram obrigados a deixar o território de Vila Bela, na época, vieram morar em Floresta do Navio. Chegaram em Floresta do Navio, foram obrigados a deixar Floresta do Navio, vieram para Água Branca, foram recebidos pelo coronel Ulisses Luna. Em Água Branca, mais uma vez, pressões das oligarquias do sertão do Vale do Pajeú acionam autoridades de Alagoas dizendo que bandoleiros oriundos de Pernambuco se encontravam em Água Branca. Eles deixam Água Branca e vão para Mata Grande. E chega lá em Mata Grande, o pai dele foi sacrificado pela polícia de Alagoas sob o comando do então subtenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão, e do sargento Amarílio Batista, que era delegado da cidade de Água Branca. O José Lucena Maranhão era, naquela época, delegado, era subtenente na cidade de Viçosa. A partir daquele momento que o pai dele foi assassinado, que eles moravam numa fazenda lá, até o dono da fazenda foi assassinado, eles realmente se aliam a um grupo de Senhor Pereira, que era um cangaceiro renomado na época, ele e seu primo Luiz Padre. O Luiz Padre e Senhor Pereira, 1 ano, 2 anos depois, deixam o cangaço, vão para Goiás, são bem-sucedidos lá. E quem ficou, como um deles, Lampião, passou a ser comandante daquele grupo. Mas tudo derivou-se de uma questão política e de um coronelismo selvagem, reacionário, que imperava no sertão nordestino. Em 1926, exatamente, a coluna Prestes chega ao Nordeste brasileiro. Juazeiro tinha um político muito habilidoso, médico, radicado no Juazeiro, que conquistou a simpatia do Padre Cícero por nome Floro Bartolomeu da Costa. E quero dizer que Floro foi muito importante para o Padre Cícero.
Se não fosse Floro, a Igreja Católica teria matado o padre Cícero. Mas Floro foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Assembleia do Ceará. Ou seja, quando em 1926 a coluna Prestes chega no Nordeste, o Floro Bartolomeu da Costa, que era deputado federal, deu a ideia ao então presidente Arthur Bernardes, que era um homem sem pulso, para se criar um batalhão patriótico para enfrentar a coluna Prestes aqui no Nordeste. Porque se o exército fosse, não tinham aptidão para conviver com aquela região esturricada, aquela região inóspita. E o objetivo era regimentar catingueiros para enfrentar a coluna Prestes. E que fez Floro Bartolomeu? Convida Lampião, em nome do padre Cícero, para ser o comandante desse batalhão patriótico. E nos primeiros dias de fevereiro de 1926, padre Cícero, já perseguido pela Igreja Católica, Lampião chega em Juazeiro, dizendo que estava ali atendendo um chamado dele. E ele, a verdade, a igreja do padre Cícero era aberta para todos. Para o cangaceiro, para o pistoleiro, para a dona de casa, para o coronel, para o estudante, para o beato. E aqueles que estavam no caminho que ele achava errado, tentava converter. E ele, por mais que dissesse que não tinha convidado ele, o Lampião não queria. E o Floro sabia que a patente que ele sonhava era a patente de capitão. Passou 2, 3 dias lá, ou seja, para deixar o Juazeiro, foi obrigado que o padre Cícero mandasse um engenheiro agrônomo do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, por nome Antônio Albuquerque, ou foi João Albuquerque, era Albuquerque, nesse momento falhou a memória, redigisse o documento sem validade nenhuma, redigindo, dizendo que ele teria, a partir daquele momento, a patente de capitão. E ele morreu e continua sendo capitão, sem validade nenhuma. Mas que o padre Cícero, naquele momento, não quis incriminar, transferir a responsabilidade pela fidelidade que ele tinha a Floro Bartolomeu, sabia que tinha sido coisa armada por Floro Bartolomeu, e a verdade que levou até hoje esse pecado sem ter cometido. Ou seja, é um réu sem crime. Foi aberto um inquérito administrativo no Ministério da Fazenda pelo fato desse engenheiro agrônomo ter dado o título de capitão a Lampião, e ele respondeu que teria dado de capitão, apenas de capitão, porque ele só queria de capitão. Mas se ele exigisse de marechal, ele teria dado. Ele ia dizer que não dava esse Lampião. Mas foram essas ligações. Inácio, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, é sempre bom falar com você. Eu acho que a gente deveria ter um programa assim de umas 5 horas. Vamos fazer uma série só com você para a gente ir destrinchando esses assuntos todinhos, nos quais você é perfeito. Assim. Eu sempre, quando lhe encontro, né, o catuco com essa coisa de ter que escrever um livro. Eu acho que você tem aí uns 3 livros para escrever. Né? Um sobre a questão dos recursos hídricos, um sobre a questão do Lampião e um sobre a questão do padre Cícero. E eu, aliás, coloco um quarto, não é, que seria de causos, né? Os seus causos. Então, a gente está se despedindo de você. Um abraço muito grande. Se cuide, né? A gente já está tomando aí a 2ª dose daqui a pouco, né? E que foi muito, muito boa essa entrevista. Muito bom esse papo com você. Sempre é muito bom. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço. E sempre que precisar, uma satisfação. Eu acho que nós precisamos resgatar a lagoanidade. Nós precisamos resgatar esse ufanismo. A história do Nordeste não pode ser contada sem a participação de Alagoas. E nós estamos perdendo esse bairrismo. Eu me orgulho muito de ter nascido
em Piranhas, ter nascido no sertão e ter nascido no estado de Alagoas. Nós precisamos levantar isso. Nós estamos vivendo nesse momento um canibalismo. Nós precisamos nos irmanar que Alagoas tem tudo para ser o estado mais desenvolvido do Nordeste. Muito obrigado, um abraço a todos os nossos telespectadores. Um abraço a todos e a gente vai ficando por aqui com essa edição de hoje do nosso Personalidade. Assista às nossas reexibições. Um papo muito legal.